Boa tarde a todos e a todas que participam desta live, nesta tarde de quinta-feira, agora a partir das 14 horas. Nós damos início, então, ao tema O Retorno da Educação Infantil, Questões para Pensar. É um tema bastante pertinente, a defesa que nós estamos fazendo enquanto FAMURS, Undime e UNCME, no sentido de que não comecemos o retorno, né, às aulas pela educação infantil. Num primeiro momento, achamos que nem estamos ainda no tempo de dar retorno às atividades escolares mediante o cenário que ainda vivenciamos da pandemia no Rio Grande do Sul. Temos tido como prática, todas as quintas-feiras, realizarmos um webinário, né, sempre com a parceria da Undime, da UNCME e FAMURS. Realizamos sempre pelo site da Undime e hoje estamos realizando pelo site da FAMURS, no sentido de fortalecermos, então, esta nossa defesa do não início, do não retorno às aulas pela educação infantil e do não retorno neste momento. Mas, para isso, nós precisamos balizar as nossas opiniões, as nossas ações, a partir de questões pedagógicas e também de questões relacionadas à saúde. Nesse sentido, conversamos com o professor Paulo Foch, com a enfermeira Sabrina, que estarão conosco nesta tarde. Também contamos com a vice-presidente da Undime, professora Nirlene, e a professora Fabiane Bitello, da UNCME, que também tem acompanhado e tem sido parceira nesse trabalho. Eu gostaria de expor a todos os que estão nos escutando que nós realizamos desde o início desta semana um levantamento junto aos municípios do Rio Grande do Sul e temos um retorno preliminar para estar apresentando agora no sentido de duas questões que foram feitas aos secretários municipais de educação, e nós tivemos o retorno de 382 municípios. Até aqueles municípios que, porventura, estejam nos assistindo e ainda não responderam, se puderem fazê-lo ainda hoje, para que amanhã a gente possa dar fechamento a esse levantamento. Então, desses 382 municípios, nós temos 94,1% que não quer o retorno, que é contra este retorno neste momento previsto para o mês de julho. 4,1% seriam a favor do retorno pela educação infantil. E 1,8% pensa que poderíamos buscar outras alternativas. Também foram questionados, no momento do retorno, por quem os municípios, as secretarias municipais de educação e cultura achariam prudente fazer esse retorno, fazer essa volta às aulas. E aí nós temos 1% pensa que esse retorno poderia ser pela educação infantil, 11,5% acredita que o retorno possa ser pelos anos iniciais do ensino fundamental e 87,10% pensa que os anos finais devem retornar num primeiro momento, quando tivermos esse retorno, que a gente sabe que vai ser de forma gradativa, de forma diferenciada e de forma escalonada e de acordo com as condições de cada município. Mas nos traz números que realmente confirmam essa defesa que as três entidades estão fazendo de não termos o retorno neste momento, porque realmente muitas são as questões, né, que precisam ser analisadas, e nós sempre pensamos que aquilo que balizou a suspensão das aulas, que foi a questão da defesa da vida, da proteção da vida, isso também deve estar presente no momento em que nós decidirmos por esse retorno, né? Então, nesse sentido que a gente também quer participar desse debate, no sentido daquilo que é realmente possível de ser feito nesse momento. Sabemos que é uma realidade excepcional, que estamos diante de um outro ano, que não será aquele ano que nós planejamos lá no início, mas que todos temos que manter o compromisso que nós temos
com a proteção à vida, com a qualidade do processo educacional, com a equidade, dando condições para que todos e cada um tenham condições de avançar dentro daqueles objetivos que nós vamos entender como parte das aprendizagens possíveis, né? Essenciais e possíveis nesse ano de 2020. Então, eu passo de imediato para a Nirlene, para que ela também dê as boas-vindas, e mais uma vez nós agradecemos a participação de todos, agradecemos o pronto atendimento ao nosso convite pelo professor Paulo Foch, também pela Sabrina Pinheiro, que fazem com que essa nossa tarde seja, assim, de muito significado, porque nós sabemos que não há uma receita pronta, não há uma resposta pronta, mas a gente precisa fazer muitas análises, e para fazer análises nós temos que ter esses diferentes olhares que circundam a questão pedagógica e a questão da educação. Boa tarde a todos, boa tarde a Fátima, nossa coordenadora de educação da FAMURS, Rio Grande do Sul. Desde já, Fátima, agradecer teu trabalho, essa pesquisa feita agora rapidamente nos últimos 2 dias aí, a respeito da opinião dos municípios quanto ao retorno das aulas presenciais, né? É uma pergunta que ela está muito presente, né, em todas as nossas secretarias de educação, né, até porque o município hoje detém praticamente 100% da educação infantil. Então, quando se fala em retorno de aula presencial, e esse retorno se cogita ser pela educação infantil, com certeza é um alerta para todos nós, secretários de educação, que temos este compromisso, né, de estar com a educação infantil nesse momento de dificuldade. E, mais uma vez, a FAMURS, junto com a Undime, junto com a UNCME, a Fátima, a FAB, que são nossas parceiras de todo dia do cotidiano, que trocamos ideias todos os dias, mais uma vez mostra a preocupação com esse binário deste momento que estamos vivenciando, trazendo pessoas especializadas, como o Paulo, né, que é especialista na educação infantil e que vai poder nos dar algumas reflexões sobre esse assunto e nos auxiliar nessa tomada de decisão. Também a enfermeira, uma enfermeira pediatra, né, que vai poder nos dar também toda essa parte científica, né, da doença que está sendo, que está ocorrendo no nosso mundo, e toda essa visão em relação à infância, em relação à criança. Então, acho que é um momento, assim, muito especial desta semana, esse binário, né, porque vai nos instrumentalizar para tomarmos, de fato, a decisão mais correta e sempre priorizando o que nós, UNCME, Undime, FAMURS, falamos a todo momento, que é, primeiro, a preservação da vida, primeiro, né, a manutenção da saúde das nossas crianças, dos nossos professores, do nosso quadro, né, nossa rede municipal de ensino. Então, sejam muito bem-vindos, a gente fica muito feliz com a Sabrina e o Paulo estando aqui no momento de tantas coisas difíceis que estamos passando. Hoje, aqui em Palmeira, ocorreu a primeira morte no nosso hospital pelo Covid. Nós temos 36 mil habitantes e nós já estamos com 60 casos registrados, confirmados. É um número grande para o tamanho do nosso município e no momento desta dificuldade que a gente vem passando, ter pessoas que se dispõem a nos trazer seu conhecimento, trazer reflexões e nos ajudar em possibilidades que temos que abrir agora para poder tomar a melhor decisão. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada às minhas duas parceiras de luta, de dia a dia, Fábio e Fátima,
né? E dizer que a Undime está aberta a qualquer situação junto com vocês, que realmente demonstramos agora, no momento também de dificuldade, o quanto essas 3 entidades representam e o quanto são importantes para os municípios. E que bom que nós temos essas entidades para contar. Então, Fátima, também gostaria de, através da Undime, ontem tivemos uma reunião muito importante com todo o conselho, todos os representantes dos 497 municípios. A Fátima participou conosco, e nessa reunião a gente tem um ponto que ficou muito claro, muito evidente, e que todos nós estamos nos perguntando o como fazer, que é um ano atípico, um ano diferenciado, um ano que não volta à normalidade mais, né? E que nós temos esta clareza que vai ser diferente, que nós vamos ter que traçar estratégias para aquele retorno não integralizado mais por todo o ano, não tem como prever qual é o mês que nós vamos poder integralizar, mas a gente sente que durante todo o ano de 2020 nós não vamos conseguir, né? E que nós temos, então, que traçar estratégias de como fazer este retorno presencial de forma escalonada, de forma gradativa, como desenvolver as habilidades e competências dos nossos alunos, como fazer menos, vamos dizer assim, evidenciar o menos possível a perda pedagógica, que com certeza vai ocorrer, mas nós vamos ter que sim correr atrás, né, deste prejuízo, entre aspas, pedagógico que teremos, porque sempre primamos primeiro a manutenção e a integridade da saúde dos nossos alunos. Então, muito obrigado a Sabrina, Paulo, e um bom trabalho a vocês. Estamos ansiosos em ouvi-los, então vamos encurtar a nossa fala. Muito obrigada e boa tarde a todos. Fabiane. Eu chamo ela. Passamos então para a Fabiane, para que ela também faça a sua saudação inicial nesse webinário. Fabiane, é contigo. Eu quero meu lanche. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Momentos família, né? Estamos todos nos nossos lares. A Fátima, eu vi que está na FAMURS, então agradecer a FAMURS por esse momento, né? Mais um webinário junto FAMURS, Undime e UNCME, para que nós possamos, de fato, dialogar sobre as perspectivas desse possível retorno da educação infantil. Agradecer a Nirlene aqui representando a Undime, ao Marcelo, nossos grandes parceiros. A gente tem feito desde o dia 26 de março um trabalho de forma coletiva, e às quintas-feiras agora nós sempre temos um encontro marcado, né, onde nós buscamos parcerias, buscamos pessoas que possam nos dar o suporte para a tomada de decisões, né? E hoje o convite feito ao Paulo e à Sabrina. O Paulo é um grande amigo, né, um grande pesquisador da educação infantil, né, que tem contribuído muito com o trabalho dos conselhos municipais de educação para as provocações frente à estrutura, ao funcionamento das nossas escolas e, de fato, o que são os direitos de aprendizagens das nossas crianças. A Sabrina, brincava com ela no início, que nós já estamos íntimos dela, em função da live que ocorreu dela com o Paulo, e o olhar sensível que ela pôde nos trazer da área da saúde frente à educação infantil. Eu acredito que momentos como esse vão proporcionar aos secretários, aos prefeitos, aos conselhos municipais de educação, uma tomada de decisão que, de fato, respeite a vida, mas principalmente que respeite as infâncias, porque é delas que nós estamos falando, das infâncias. Nós estamos falando dos direitos que as nossas crianças têm, mas principalmente dos cuidados que nós precisamos ter com elas.
Pensar um retorno hoje para a educação infantil, nós temos discutido muito isso no nosso grupo, Undime, FAMURS e UNCME, das preocupações que nós temos. Educação infantil é carinho, é afeto, é o cuidado, é o acompanhamento do dia a dia, aonde ir ao banheiro, a troca, o fazer xixi, o fazer cocô, faz parte do processo pedagógico. E é isso que a gente precisa discutir. Como é que nós vamos fazer todo esse movimento, toda essa atenção da área da educação permeada pelo controle da área da saúde? Porque é sobre isso que a gente tem que discutir. E é por isso que nós precisamos ouvir quem sabe, nós precisamos ouvir a saúde, pensar qualquer movimento de voltar às atividades presenciais, ou mesmo as atividades não presenciais, requer um diálogo muito profundo com a área da saúde. Então, aqui eu cumprimento a todos os conselhos municipais de educação que estão acompanhando. A gente fez uma grande mobilização para que os conselhos estivessem aqui nessa tarde acompanhando essa live, porque nós vamos ouvir alguém que tenha expertise do processo pedagógico da educação infantil e quem tem expertise dentro da infância na área da saúde. Então, essa tarde é uma tarde de estudo, é uma tarde para que nos provoque refletir, não quantas crianças a gente vai ter por profissional, mas, de fato, o que a educação infantil significa. De fato, o que esse processo de retorno, o que ele significa para o dia a dia. Então, que a gente possa ter uma tarde de muito respeito pelas infâncias, mas também de muitos carinhos e de muitos afetos para a educação do Rio Grande do Sul. Então, Paulo e Sabrina, tenho certeza que será uma tarde maravilhosa. Obrigada. Agradecemos a Nirlene e a Fabiane, então, pelas considerações iniciais. Também, mais uma vez, agradecemos os secretários e secretárias de educação que participam, os conselheiros municipais de educação, os professores, enfim, temos mais de 1.100 pessoas que nos escutam nesse momento, então realmente é um tema bem pertinente, é um tema que nos faz pensar, refletir e que nos coloca diante, né, desse binômio que nós vivemos na educação infantil, que é o cuidar e o educar. Como é que nós vamos fazer isso de forma segura no retorno às aulas? E esse realmente é o momento de retornar às aulas pela educação infantil. Então, acho que essa é uma questão que vamos pensar a partir das ponderações da Sabrina e do Paulo Fock. Então, nós agradecemos mais uma vez, Sabrina, por você ter aceito o nosso convite, vamos apresentá-la nesse momento. A enfermeira Sabrina dos Santos Pinheiro, ela é enfermeira assistencial da UTI pediátrica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, enfermeira titulada, especialista em terapia intensiva pediátrica, mestre em saúde da criança e do adolescente pela FAMED URGS, preceptora da residência multiprofissional do Hospital de Clínicas e membro do Departamento de Enfermagem. Então, nós passamos agora a palavra para a Sabrina, ela terá até 30 minutos para fazer as suas considerações. Quando faltar em torno de 5 minutos, nós vamos avisá-la. Então, com você, Sabrina, agora, este olhar sobre como a Covid-19, ela se apresenta nas crianças. O que tu tens de dados, tanto como ocorreu isso em outros países, como está ocorrendo no Brasil, quais os questionamentos temos que nos fazer nesse sentido, quais os cuidados que temos que manter e o que representaria um retorno neste momento em que ainda estamos numa curva ascendente e em que ainda temos muitas questões sem respostas e ainda o vírus está se alastrando agora também mais intensamente para o interior, né, para os municípios do interior do Rio Grande do Sul. Então, com vocês, a enfermeira Sabrina dos Santos Pinheiro. Olá, gente. Então, boa tarde. A coisa mais difícil vai ser eu falar só 30 minutos, mas juro que vou tentar. Então, a ideia, como a Fátima já me apresentou, eu sou enfermeira, trabalho com criança doente, né, o inverso de quem trabalha na educação infantil, que trabalha com criança sadia.
Mas, depois do primeiro contato com o Paulo, eu resolvi estudar bastante, né, sobre essa função de educação e criança, até para a gente conseguir buscar artigos, evidências científicas. Como eu disse já num outro momento, a gente trabalha no hospital ainda sem evidências científicas, né? A gente está tateando todo dia. Não existe uma receita de bolo pronta para a gente pensar num retorno exatamente por crianças muito pequenas, né? Então, assim, as pessoas, depois da primeira conversa que eu tive com o Paulo, as pessoas disseram, mas tu fez uma live, uma conversa para dar medo. Não é para dar medo. A gente está aqui nessa tarde, a minha intenção aqui é a gente conversar, eu mostrar um pouquinho de como que o Covid se desenvolve nas crianças. Por quê? Porque é vendido para a gente que criança não se infecta, né? Criança não... O número de mortes de criança no mundo é pouco. Então, eu vou começar falando um pouquinho dessa parte da epidemia. Vamos lá na China, que é o primeiro ponto onde surgiu a pandemia. Na China, se testou em torno de 2.100 crianças, dessas, em torno de 700 deram positivas. 97% foram assintomáticas, sintomas leves ou moderados. Quer dizer o quê? Que não precisaram de uma unidade de terapia intensiva. Então, graves, deu um índice de 0,5. Tudo bem, um óbito. Ok. Vamos para a Itália. Itália não descreveu nenhum óbito com menor de 30 anos de idade. Não é nem de criança, é 30 anos de idade. Então, Itália, a gente não consegue conversar. Reino Unido. Reino Unido já tem um número maior de crianças, tem caso de óbitos descritos no Reino Unido, e lá apareceram, eles deram um alerta dessa síndrome multissistêmica que afeta as crianças de uma maneira diferente que no adulto. Eu vou conversar um pouquinho a seguir, só para a gente seguir a linha. O resto da Europa, Paris, apareceu um óbito, Bélgica também, mas aí a gente vem para os Estados Unidos, que foi o epicentro, eu acho que um dos maiores boom que teve de mortes, né, e morria, Nova York chegou a morrer 2.000 pessoas por dia, e eles descrevem bastante, eles têm dados inscritos, e a gente consegue acessar pela internet. Ontem ainda fiz isso, e nos Estados Unidos eles calculam que em torno de 1 milhão de crianças estejam infectadas. Então, assim, 1 milhão de crianças infectadas. O que é 1 milhão de crianças infectadas? São crianças que são portadoras do vírus, mas que não necessariamente apresentam clínica, não têm sintomas, mas elas estão transmitindo o vírus. Isso acontece nos Estados americanos, tá? É um dado de ontem. Existe um site que é Covid Project, lá, Covid Kit Project deles, que eles atualizam por estados os casos infantis que eles estão acompanhando. Lá nos Estados Unidos, 100 crianças já morreram dessa síndrome multi-inflamatória sistêmica, que é muito parecida, talvez vocês já ouviram falar, da tal da doença de Kawasaki, que é mais conhecida aqui do Brasil. Desses zilhões de casos de crianças dos Estados Unidos, em torno de 450 precisaram de terapia intensiva. Então, assim, 450 que ficaram graves e precisaram de uma UTI. Então, já viajei o mundo, vamos cair no Brasil, então. O Brasil, a gente sabe que a nossa coleta de dados não é tão exata, né? Se você for ver os registros de cada estado, tem estado que descreve o nome da pessoa, mas não bota idade, não bota sexo. Então, para te fazer um número, ou se tem comorbidade, se não tem. Então, tem muitos indicadores, muitos itens que são falhos, que a gente não tem esse retorno. Mas o que o Ministério da Saúde, no seu último boletim epidemiológico do dia 25 de maio, trouxe? 916 crianças com SARA por Covid. Então, a gente tem, eu anotei porque é muito dado, tá? 916 casos de SARA por Covid. Então, a gente tem 900, identificadas, né? Bonitinhas, numeradas, protocoladas para o Ministério da Saúde. 916 casos. Desses 916 casos, 43% tinham alguma comorbidade, mas o resto das crianças não tinham comorbidade associada. Então, quando a gente quer comparar adulto e criança, graças a Deus que infecta menos, que a criança fica menos doente, né? Porque senão nós estaríamos numa loucura total, né? Então, assim, a gente tem apenas 43% com alguma comorbidade associada.
as pessoas perguntam assim, tá, Sabrina, eu trabalho numa UTI que é referência para COVID. Tivemos um paciente positivo, testamos vários, tá? Tivemos vários pacientes que testaram, mas deram negativo, e nesse paciente ficou com nós 22 dias, ele positivou, né? Nós cuidamos dele lá esse tempo todo em ventilação mecânica. O que ele tinha? Ele era doente? Não, ele tinha coisas muito simples, né? Ele tinha epilepsia, um autismo, mas comorbidade, ele era cardíaco, ele tinha diabetes, era hipertenso. Isso é doença que dificilmente afeta a criança, né? Então, a gente vê que na criança, a comorbidade, ter ou não ter, não é significativo. Nos Estados Unidos, o ponto em comum dessas crianças lá doentes foi a obesidade. Obesidade é um ponto de corte de comorbidade nos Estados Unidos para a criança desenvolver o COVID, né? Então, aqui no Brasil, a gente acaba não tendo. O que é um ponto importante que eu trago desses números? Pensando que hoje a gente fechou com 32 mil mortes no Brasil. E eu falo para vocês aqui, pelo Ministério da Saúde, tem 131 óbitos de criança. Passa de 32 para 131. As crianças não são testadas. A gente acredita e vê na TV e lê nos jornais que a COVID, logicamente, ela é uma síndrome respiratória, né? Ela é junto com a SARA, e, na verdade, as crianças, por desenvolver essa síndrome multissistêmica, muitas vezes elas não têm esse diagnóstico de disfunção respiratória. Mas a disfunção respiratória acaba sendo um pré-requisito para você coletar o COVID. Se a criança chega para nós dentro da UTI e ela não tem essa clínica normal, a gente não coleta COVID de todas as crianças que internam dentro da UTI. Então, crianças são muito menos testadas que no adulto. O que leva a gente ver, assim, tem um número, só para vocês terem uma ideia, São Paulo me chamou a atenção, porque São Paulo tem bastante óbitos em criança, que até 3 de abril foram notificados, 3 de abril, tá? Foram notificados 15 casos positivos em São Paulo. No mês de maio, foram notificados 755 crianças positivas em São Paulo. Então, a gente teve um acréscimo de testagem, não quer dizer que essas crianças precisaram de UTI. Hoje, no Brasil, dessas 900 crianças que eu falei para vocês, que a gente tem notificado como COVID, 295 precisavam de UTI. Então, assim, a gente tem pouco paciente grave, mas a gente tem criança infectada, circulando, e esse é o perigo. Explicando por que a criança talvez não desenvolva. Tudo isso que eu falo é baseado em artigo científico, em discussões científicas que estão disponíveis na internet. Eu tento postar conforme eu vou achando pelas redes sociais esses artigos para mostrar para as pessoas que são dados reais, não é dado nem dentro da minha UTI, né? Mas sim dado que tu acha na internet. O que a gente vê? A criança, o vírus, quando ele entra no nosso corpo, ele precisa se captar a nossa célula. Esse vírus, o coronavírus, ele não se reproduz sozinho, não é que tu deixa numa superfície e ele vai se reproduzir, não. Ele precisa de uma célula hospedeira. Então, ele precisa entrar na célula. Para entrar nessa célula, ele tem que chegar na célula e ele tem que ser abraçado pela célula. No momento que ele é abraçado, ele entra e se multiplica. A criança tem mais desenvolvimento desse receptor na via aérea alta. É sabido, né, que esse vírus ele tem uma preferência pelo receptor da angiotensina 2, que nas crianças, quanto mais imaturo o sistema respiratório e imunológico, nas crianças ela está mais presente na área alta. Enquanto que nós adultos, conforme a gente vai crescendo, adolescente a adulto, a gente tem esses receptores em maior quantidade, inclusive dentro dos pulmões, na base dos alvéolos. O que dá esse raio-x muito feio, desenvolve a pneumonia. Então, num adulto, quando o vírus entra, ele pode seguir o trato respiratório e parar lá dentro dos alvéolos e causar todo esse problema inflamatório que a gente vê. Já na criança, normalmente, se ele caminhar até lá, se ele for nadando até lá, ele não vai achar esses receptores. Então, ele acaba morrendo. Então, o fato de criança não se infectar é fake news. Criança se infecta. Criança só não adoece. Se tu tem uma criança
que é positiva, mas é assintomática, que 90% das crianças são assintomáticas, felizmente, essa criança, sim, ela pode transmitir o vírus. E aí que é o ponto que eu e o Paulo, a gente já conversou bastante e a gente segue discutindo sobre isso, que é como que a gente vai voltar se na criança até 2 anos é contraindicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Organização Mundial da Saúde, o uso de máscara, e a gente sabe que é muito ruim usar máscara. Nós, adultos, quando usamos máscara, já é um sofrimento. A gente não é para botar mão em olho, mão em boca, e a gente está sempre arrumando a máscara. Criança de 2 até 2 anos não é para usar pelo fato de ter o risco de ter um sufocamento da criança. A criança não consegue ter o reflexo de tirar essa máscara. Então, não tem... as pessoas perguntam, mas por que máscara? Por que não máscara no menor de 2 anos? Não, porque não tem reflexo de tirar essa máscara caso se sufoque. Maiores de 2 anos, eu vejo os sobrinhos por aí, os familiares tentando usar nas crianças, as crianças se arrancam tudo, né? Então, na hora que você fala em educação infantil, né, você vai juntar as crianças num ambiente com pessoas adultas, com comorbidades, não sei, as pessoas precisam voltar a trabalhar. Eu entendo perfeitamente o fato de o comércio reabrir e os pais precisarem ter um lugar para deixar seus filhos com segurança, mas eu acho que a gente tem que pensar em algo muito maior. A gente tem que pensar no risco de disseminação e contaminação da doença. Apesar do Rio Grande do Sul não ter sofrido um baque tão grande quanto Manaus, Acre, a gente não sabe em que pé estamos da pandemia, né? Então, assim, vamos pegar no segundo ponto. Transmissão. Porque eu também pretendo, nessa conversa, esclarecer as pessoas, quem ainda fica confuso ou fica vendo, porque as informações são estranhas, a ideia é também orientar as pessoas. Como é que acontece a transmissão da doença? Óbvio, a gente vê, a televisão nos informa, por gotículas, aerosóis, contato. Só que o contato são com mucosas. Então, boca, nariz e olho. Por isso que a gente usa máscara, para tentar evitar tocar a superfície, botar a mão na boca, ou limpar o nariz, ou coçar o olho. E aí a gente pensa, importante, o vírus ele não entra pela pele, né? O lance da gente ter o contato, de passar o álcool gel nas mãos, é você poder tocar numa superfície e depois levar no rosto, né? Ou tocar numa superfície e limpar o rosto do seu filho, né? É dessa maneira que o vírus entra no nosso corpo, por mucosa. Tá? Então, não é o fato de você encostar, só se você tiver uma ferida aberta, alguma coisa assim, mas, enfim, não é esse o principal problema. Aí, junto, falando nessa via de contaminação, que é a que mais dissemina o vírus, a gente tem outra que é bastante discutida também, que é a transmissão fecal-oral, que é muito discutida. Tem, cada vez mais, felizmente, está saindo artigos científicos, principalmente chineses. A Alemanha também fez um excelente, onde eles testaram essas fezes, e aí a gente vê que realmente tem cepas de vírus vivos nas fezes. Então, a transmissão fecal também é uma realidade. Chama atenção, não tem nenhum caso no Brasil, não, no mundo, assim, que tenha descrito cientificamente, que alguém descreveu, de alguém ter se contaminado por contato com fezes. Não tem. O que a gente lê é que, sim, tem testes realizados em fezes de pacientes que desenvolveram a doença, que mostra positividade em suave anal e em próprias fezes em si. E as pessoas dizem assim, mas isso são RNA do vírus, que quer dizer o quê? São pedaços do vírus que está morto. Estudos também já mostram de pacientes que tiveram cepas vivas, viáveis de transmissão nas fezes. Aí vira um negócio de louco, né? Eu sou enfermeira pediátrica, trabalho há 20 anos com criança. A gente, logicamente, não troca tanto fralda quanto os técnicos de enfermagem que trabalham comigo, mas a gente, num paciente suspeito de Covid ou Covid confirmado, a gente acaba utilizando toda a paramentação, e isso, no dia que eu conversei com o Paulo, assim, deu meio um susto, exatamente por a gente não saber se está sendo transmitido nas fezes ou não. A gente tem que ter, sim, todo o cuidado
para trocar a fralda dessa criança. Nós, da enfermagem, nós nos paramentamos, luva, face shield, máscara, avental, como se a gente fosse fazer um procedimento que gerasse aerosóis, porque a gente se preocupa com a exposição a aerosóis, a tosse é o espirro, né? E no fim a gente não se preocupa com esse tipo de escória. Mas a gente se paramenta, né? É o momento que tu sai ensacado a fralda, não tem contato com outro tipo de lixo. Então, assim, eu me questiono muito quando a gente fala nas conversas, questões para pensar. Né? Faz alguns dias que eu fico pensando, gente, como é que dentro de uma escolinha, de uma creche, você conseguiria fazer isso da maneira que a gente faz aqui, com todo esse cuidado. E mesmo assim, vocês podem acompanhar pela televisão que a gente tem surtos, né, em funcionários da área da saúde que estão Covid positivo por contato, né? Vai saber com o quê, né? Mas acontece. Então, vamos lá. A doença de Kawasaki. Daqui a pouco tempo, então, nós, né, vamos aproveitar. A doença de Kawasaki, o que é? Foi descrito pelo Reino Unido 8 casos de crianças que tiveram uma síndrome multi-inflamatória sistêmica, muito parecida com a doença de Kawasaki. O que é essa doença de Kawasaki? É uma vasculite, que dá normalmente, é uma inflamação de veias finas, né, que dá nas crianças, nas pessoas, mas normalmente a criança menor de 1 ano e mais ainda menor de 5 anos. Tá? Então, são crianças pequenas. Que dá febre, que o marco dela é a febre, mais de 3 dias, exantema, edema, lesão na pele, vômitos e diarreia. Então, a gente eu trago um ponto para vocês aqui, que 10% das crianças que apresentaram Covid, é um número pequeno, 10% apresentaram diarreia. Mas é diarreia. Aí você imagina, quando que você vai imaginar que uma diarreia está sendo desenvolvida pelo Covid, se o Covid é disfunção respiratória. Então, assim, muitas crianças que desenvolveram essa síndrome não tiveram doença respiratória. Tiveram, sim, vômito, diarreia, a língua avermelhada, edemaciada, que é muito parecido com a doença de Kawasaki que nós temos aqui no Brasil, mas assim, eu trabalho há 20 anos com crianças, não vou dizer, porque eu não devo ter atendido nesses 20 anos 3 crianças com doença de Kawasaki, porque ela já estava, bem dizer, extinta. Então, isso se ligou. O que se viu na China e na Itália é que a doença de Kawasaki voltou a reaparecer, inclusive na Itália, apesar de não ter mortes, se fala em 30 vezes o número de incidência da doença de Kawasaki. Né? Então, é diferente no adulto e na criança. Criança adoece, sim, por uma outra síndrome que não é respiratória necessariamente, que pode ter, mas não é necessariamente, que pode ter sintomas gastrointestinais, né? Mas, no Brasil, conversando com colegas de outras UTIs, a gente se deu conta que a gente não está testando as crianças para saber o número correto. Eu tenho certeza absoluta, eu, Sabrina, enfermeira, falando que esse número de 916 é infinitamente menor do que o correto. Eu tenho certeza que dentro da UTI, provavelmente tive óbito de crianças que a gente não coletou por não ter a clínica, né, da COVID, mas que talvez tivesse. E aí eu já linko para a parte dos testes. Né? Quando a gente fala em testes, a gente tem os swabs, que são os cotonetes que todo mundo vê, a gente tem a coleta de sangue e a gente tem o tal do teste rápido. Todos esses testes, exceto não, inclusive o do sangue, o PCR, ele tem uma sensibilidade X, então a gente tem falsos negativos. Então, por mais que você faça, você pode estar positivo, porque tem um link entre os 40%. É elevado o número. Quando a gente fala em sorologia, a sorologia, o IgM, o IgG e o IgA, eles precisam, a coleta de sangue tem que estar ali em torno do 10º dia depois dos sintomas, do início dos sintomas. E a gente acaba coletando em qualquer momento, né, sem se dar conta, sem fazer contagem. Então, a gente pode dar negativa e, na verdade, só vai aparecer os anticorpos no 10º dia. E os testes rápidos, a gente sabe que tem um erro aí de 75%, uma taxa de erro de 75%. Né? Então, assim, é muito difícil a gente pensar, agora vamos linkar isso tudo
que eu falei, que não é para dar medo, mas é para esclarecer as pessoas, para as pessoas entenderem como é que se desenvolve isso na criança, como é que a gente vai trazer isso para dentro da escola, né? Como é que a gente vai ajudar, ensinar, educar a professora, a educadora, que vai estar lá com medo. Eu brinco dentro da UTI e brinco dentro do Bourbon, todo mundo é suspeito até que prove o contrário. Então, como é que nós vamos fazer? Eu brinco, a tia da cozinha, como é que ela vai preparar a comida? Ela vai ter que ser orientada, porque daí nós estamos falando agora de uma função de saúde pública, né? Tem que ter um distanciamento mínimo entre as crianças. A gente sabe que as crianças não ficam no distanciamento mínimo. Eu moro num condomínio cheio de crianças, eu vejo as crianças tudo se abraçando aqui, estão de máscara, mas estão se abraçando. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai expor uma criança pequena, a educadora de máscara, de capote, de face shield? É que nem a gente já conversou, chega a ser uma atrocidade na cabeça da criança mesmo, porque eu já acho que já estão fazendo quando eu vejo uma criança chegar perto de um vô e de uma avó e dizer assim, ó, não toque em mim. Não toque em mim porque tu pode ter o bichinho. Né? A gente já está assustando a criança, deixando as crianças apavoradas, que as crianças não querem, essa geração deles já não querem tocar, né? Já é só celular. Você imagina agora com Covid, virou um sucesso, a criança perdeu esse pouquinho ainda que a gente tinha de sensibilidade, de poder abraçar e beijar. Então, assim, é muito complicado. Ao mesmo tempo, eu entendo, numa outra conversa que eu tive com o Paulo, eu disse, eu entendo muito que as crianças em casa estão expostas a vários riscos. A gente sabe que a escola salva muitas crianças de agressores, de estupradores, que estão dentro de casa. A criança na escola, ela tem outra, né, tem outros exemplos, no caso de vida, mas, neste momento, a gente está falando num risco de morte. A gente está falando num risco da criança adquirir a doença, da criança poder, sim, evoluir. A gente tem 131 casos de crianças mortas no Brasil. Que esse número já deve ser maior, porque esse número é do dia 25. Então, a gente tem, sim, crianças morrendo por Covid, que pegaram e desenvolveram uma disfunção orgânica. A gente tem, sim, muita criança que pegou do pai, que pegou da mãe, mas está dentro de casa, então ela acaba não sendo um disseminador do vírus. Pensem assim comigo, no momento que eu tenho uma criança dentro de casa, ela convive com o pai, com mãe e um irmão, talvez, tá? Esse é o meio dela, nas coisas dela, no ambiente dos 4. No momento que ela vai para a escola, que tenha 10 crianças, tá? Tô sendo bem, 10 crianças não é a nossa realidade, a gente sabe que quando abrir a gente vai ter, eu vejo aqui no bairro uma loucura, assim, de a quantidade de crianças que tu tem dentro de uma sala. Mas, enfim, se tu tiver 10 crianças, cada 10 crianças se conviver com 3 pessoas, aí você vai pensando na disseminação. E essas 3, cada uma vai se relacionar com mais 3, e aí que o vírus se dissemina. Tá, Sabrina, e daí? Eu pensei, daí que é difícil. E daí que é muito difícil. É difícil a gente ter uma fala aqui que a gente deu uma solução, como é que a gente voltaria, né? Eu também penso, a minha filha tem 12 anos, e se alguém tem que voltar, então que seja os mais velhos, entre eles, das crianças, porque pelo menos tu consegue orientar, tu consegue conversar, ela consegue entender o porquê de não abraçar, o porquê de não beijar, o porquê do professor ter que usar uma máscara, o porquê que aquela pessoa, a tia, eu brinco, tá? A tia que limpa o pátio, a tia que limpa a escolinha, né? Sem contar a parte da limpeza, né? A parte da limpeza daria uma live, eu e o Paulo já estamos falando sobre isso, porque na parte da limpeza, o Ministério da Saúde fala em limpar as superfícies uma vez por dia, e a Organização Mundial da Saúde fala em limpar quantas vezes for necessário, principalmente se você usar muito ou tocar muito aquela superfície. Então, assim, no hospital, vou dizer para vocês, a gente que convive com o risco do vírus dentro do hospital, como é que a gente faz? A gente higieniza, limpa as superfícies uma vez por turno, no mínimo. Então, assim, a gente... E daí, mas, Sabrina, acontece, né? Porque a gente tem que
tentar evitar se contagiar. Então, a gente tem a nossa rotina, a gente fez rotinas de limpeza, rotina de superfície, rotina de gavetas, exatamente para a gente não acabar transmitindo o vírus por ali, por contato. Então, tem N pontos que a gente poderia trazer sobre o caso de se contaminar. Eu não consigo, eu levei minha filha em escola também, em creche, o fato de você trocar uma criança com mais 10 na volta, o risco de se contaminar é grande, o risco de você se contaminar como educador, de você contaminar as outras crianças também né? Quantas vezes... e se a criança estiver aqui no banheiro? O que a gente orienta? Porque cada vez que for no banheiro, devia passar hipoclorito, ou água sanitária. Então, assim, será que nós temos condições de fazer isso? Será que nós temos condições de permitir que o educador faça o seu trabalho de maneira correta, sem correr risco de se contaminar? Será que a gente consegue que a senhora da higienização, que a senhora da limpeza faça de maneira correta? Será que vai ter produto de limpeza para tudo isso? Será que tem dinheiro? Será que tem custo? Confesso para vocês que eu não estou dentro das creches, né? Não sou enfermeira de creche, sou enfermeira de UTI, mas sim, eu usei a creche para minha filha e meus familiares usam para os meus sobrinhos, e a gente vê que às vezes as condições já não são as ideais, imagina no meio de uma pandemia. Então, assim, vamos tirar essa fake news de que criança não se infecta, né, e que criança não passa o vírus porque passa. Na hora que eu entendo que os pais precisam trabalhar e as crianças têm que ficar em algum lugar, mas não dá para se colocar em risco, não dá para colocar o vô e a avó em risco. No momento que eu digo assim, eu estou tranquila porque eu estou trabalhando, mas a minha filha, apesar de ter 12 anos, ela fica com a minha mãe e com o meu pai. Mas ela só fica com a minha mãe e com o meu pai. Eu não mando ela, se eu tiver que mandar ela para a escola, ela não vai voltar para minha mãe e para o meu pai. Porque daí ela virou um potencial de risco também. Eu sei que talvez ela não vá desenvolver a doença, mas que provavelmente ela pode se infectar. Então, tudo isso é um questionamento que quando a gente pensa, questões para pensar, quando a gente fala em retorno num vírus onde se pensa que não atinge criança, mas se atinge, e que sabe sim que a criança pode ser um vetor, um disseminador da doença, a gente tem que pensar sim nos professores, do mesmo jeito que pensaram em nós da enfermagem quando iniciou a pandemia. Quando iniciou a pandemia, eu vou falar pela minha experiência, que nós, no Clínicas, viramos referência para atendimento do Covid, foi feito foi rápido, mas foi feito treinamento, nos ensinaram a paramentar, desparamentar, a usar a Face Shield. A Face Shield não pode usar álcool 70%, senão ela fica fosca, tem hipoclorito. Então, isso é viável da gente fazer? Então, assim, são questões para pensar, né? Para não se colocar em risco, para não botar a criança em risco, para não colocar os pais em risco, porque a gente sabe que o adulto, a gente vê as 1.300 mortes de hoje, quase todo mundo adulto, e repito, sem comorbidades, as pessoas acham que morre quem é doente, não morre só quem é doente, morre gente jovem. No Brasil, a gente tem uma doença diferente do resto do mundo. No Rio Grande do Sul, a gente está tendo um inverno que a gente sabe como é. Como enfermeira de UTI há 20 anos atendendo criança, a gente, incrivelmente, nesse ano da pandemia, a gente está com um número bem menor de pacientes com doença respiratória, mas isso deve vir, provavelmente, do fato de estar em isolamento em casa, então não ter contato com outras crianças. A gente tem menos criança doente dos vírus normais do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que o coronavírus ele funciona muito bem como uma co-infecção. E aí eu trago um outro ponto importante que se discute bastante, que a gente não tem uma vacina ainda específica para o coronavírus, né? Para o SARS-CoV-2. Felizmente, como já tinha tido outras pandemias do SARS-1 e do SARS-MED, que é do Oriente Médio, já
tinham pesquisadores fazendo estudos de vacina, o que permitiu que as vacinas andassem mais rápido. Então, provável, já tem testes, estão começando a testar em humanos, então, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter acesso a essa vacina num futuro breve, pelo menos não em 18 meses, que nem nos foi informado. Mas eu chamo a atenção para a vacinação das crianças da vacina da gripe, que é outro ponto que as pessoas me perguntam bastante da vacina da gripe. Por que eu tenho que vacinar da gripe se para o corona não funciona? Chama atenção que o coronavírus ele é um oportunista também. Ele espera as crianças adoecerem por outro vírus e ele acaba atuando junto nesse momento. Então, no momento que tu tem uma co-infecção de 2 vírus, se torna muito mais grave. Vacina da gripe, a vacina que a gente tem hoje, eu acho que principalmente ela é para influenza, para H1N1, com algumas outras cepas, é exatamente para a criança não se ou nós, adultos, não desenvolvermos outros vírus e o coronavírus entrar junto com ele e aí deixar a gente num estado grave. Então, esse negócio de que vacina não funciona, a gente sabe que nossos índices de vacinação são baixos, a gente vê muito pai e mãe indo pelo que a mídia vende que vacina não funciona ou a vacina adoece. A gente vê as crianças acabam adoecendo por não terem sido vacinadas. Já tem estudos, posso passar depois, largar nas redes sociais esses artigos que eu usei, já tem, aí aqui no Brasil mesmo a gente tem um dado super interessante que fala exatamente da quantidade de pacientes que foram vacinados e que não foram vacinados. Então, assim, já tem esse dado brasileiro, que está lá no Boletim Epidemiológico número 17, na página do Ministério da Saúde, para quem quiser acessar, vai até a parte da criança, e lá na parte da criança e do adolescente você vai ver que apenas desses 917 que tiveram a doença, apenas 41 vacinaram. Então, assim, ó, tem que ter algo a ver você ver a criança que não é vacinada, ela desenvolver mais a doença do que aquela que é vacinada para outro tipo de vírus. Né? Então, assim, eu chamo atenção para a vacina. Se puder vacinar, vacine. Né? Não deixe de vacinar a criança por coisas que ouviu, por coisas erradas que ouviu, porque a gente já está vendo dentro da clínica, dentro da medicina, que faz diferença, sim, você vacinar para outros vírus. Isso? Deu meia hora, falei demais, falei muito. Não, tá bom. Poderia falar mais. Não, mas tá bom, muito bom. Com certeza, Sabrina, com certeza, acho que é um assunto que demandaria muito tempo mesmo, mas foste sucinta, foste clara pelos comentários aqui, a gente vê que foi bem esclarecedora a tua fala, e com certeza depois, na hora do debate, virão algumas outras questões em que poderás ampliar também os temas necessários. Então, agora nós apresentamos o professor Paulo Fock, a quem agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade. Nós conversamos na última semana, ainda no sábado à noite terminamos de definir o tema, enfim, né, e trocar algumas ideias. Paulo Fock é pedagogo, especialista em educação infantil pela Unicinos, mestre em educação na linha Estudos da Infância pela URGS, doutor em educação na linha de didática e formação de professores pela USP, atualmente é professor da Unicinos e coordena o Observatório da Cultura Infantil, OBS. É membro da Associação Criança, Braga, Portugal, membro dos grupos de trabalho sobre educação de 0 a 3 anos e pedagogias participativas e investigação praxeológica da Associação Europeia de Pesquisa em Educação Infantil. Já atuou em diversos trabalhos junto ao Ministério da Educação, dentre estes, como um dos 4 consultores para a elaboração da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Também atua na pesquisa e desenvolvimento de espetáculos para bebês, como o Cuco, a linguagem dos bebês no teatro Exuá, Descobertas na Água, da Companhia Caixa do Elefante. É colunista do portal Lunetas
e tem publicado especificamente no campo da pedagogia da infância, educação infantil, bebês, documentação pedagógica e formação de professores. E todos temos acompanhado, né, o seu intenso trabalho nesse período de pandemia em diversas lives aí que têm abordado essa questão da educação infantil. Então, muito nos honra a sua presença nesta tarde, em que contamos com secretários municipais de educação, conselheiros municipais de educação, professores da rede pública e também da rede privada. Temos vários comentários referentes também à rede privada, e aqui queremos pensar a educação infantil como um todo, e quais as questões pedagógicas que são relevantes nesse momento em que nós pensamos este retorno. Então, agora, 30 minutos com o professor Paulo Fock. Então, boa tarde, Fátima, obrigado, né, em nome da FAMURS, acho que é uma oportunidade muito importante para a gente estender esse diálogo. Eu já aproveito e estendo meu agradecimento à Nirlene e à Fábio. Fábio, a gente tem dialogado bastante, tem sido uma grande companheira de diálogos e reflexões, e agradecer a Sabrina, que foi uma querida que super se disponibilizou a participar das conversas e nos ajudar a pensar desde a perspectiva da educação, da saúde, desculpa, que nós vamos precisar fazer um diálogo, né, e é diálogo entre saúde e educação, entre educação, saúde e outras áreas também, outros setores, né. Eu fiquei pensando o que eu ia falar hoje, e eu organizei mais ou menos a minha fala em 3 blocos, né, que eu acho que podem ser importantes, até porque eu estou me baseando um pouco nas questões que eu tenho recebido e ouvido, e, enfim. O importante dizer é que desde o dia 18 de maio eu tenho feito uma série de conversas, né, com diferentes profissionais, inclusive a Sabrina e a Fábio já participaram. Já foram 13 conversas que estão disponíveis no Instagram e no YouTube a respeito dessas perspectivas para o retorno. Problematizando, então, numa perspectiva bastante alargada e ampliada, sobre o que talvez nós precisamos pensar quando nós começamos a aventar qualquer possibilidade de volta de atividades presenciais com crianças de 0 a 6 anos. E muito do que eu vou falar aqui também, ela já é desdobramento dessas conversas que tem me ajudado também a entender, nessa visão mais ampliada e alargada, que não só, talvez, o que eu consiga fazer com mais expertise, que é olhar desde uma perspectiva pedagógica, né? Mas como que dentro dessa perspectiva pedagógica a gente estende para outras questões que às vezes ficam um pouco fora do lugar de trânsito nos nossos diálogos. E aí eu fiquei, uma questão bastante importante que eu quero chamar a atenção é lembrar a todos que estão nos ouvindo hoje, nos assistindo, e que vão assistir esse vídeo que vai ficar disponível, que quando nós estamos falando de educação infantil, nós estamos falando de crianças de, em geral, 4 meses a 5 anos e 11 meses, né? Essa etapa da educação básica, a primeira etapa da educação básica. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, inclusive prefeitos, se referem à educação infantil ou só falando do 4 a 6, ou só falando do 0 a 3, ou falando só a partir dos 2, e isso é importante de a gente sinalizar que a nossa discussão está olhando para a primeira etapa da educação básica, que envolve as crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Esse é um ponto importante, inclusive, porque muitos dos documentos que vêm sendo editados a nível estadual, a nível federal, e inclusive em alguns municipais que eu tenho acompanhado, há sempre uma dificuldade em contemplar a especificidade da educação infantil, né? Lá, quando começa a pandemia, quando o Conselho Estadual de Educação emite o primeiro parecer e comenta a respeito de computar horas de atividades das crianças não presenciais, quer dizer, tem um problema de entendimento do que é uma atividade de educação infantil, né? E aí, eu acho que a gente não consegue avançar em nenhuma discussão quando a gente não entende a respeito disso. Quando o governador
propõe, né, que então vamos começar pelas crianças, tem duas informações ali equivocadas. Uma que a Sabrina já deixou claro, né, criança não é tão isenta assim, então vamos lá, vamos com calma. E segundo, tem um desconhecimento de uma realidade de como funciona a escola de educação infantil. As crianças na educação infantil não ficam sentadinhas 4, 8, 10 ou 12 horas numa cadeirinha, que a gente pode deixar, então, uma outra cadeira de intervalo para deixar uma certa distância entre elas. Não é essa a realidade da educação infantil, né? Na educação infantil, as crianças vivem práticas sociais e culturais, inclusive, como iniciar suas primeiras, ser trocada, ser alimentada, ser higienizada. Como é que a gente pensa e acolhe isso usando uma reflexão e uma referência de distanciamento de 2 metros, 1,5 metro, por exemplo. Então, a gente precisa entender muito rapidamente, obviamente, eu não vou aqui fazer uma aula de educação infantil, mas situar que essa primeira etapa da educação básica, ela é um espaço que tem como função o desenvolvimento integral das crianças. Em nenhum momento nos nossos documentos normativos, LDB, diretrizes e base, nós temos um compromisso com a instrução, portanto, inclusive quando a gente fala de antecipar de uma vez por todas esse retorno para as crianças não terem prejuízos com conteúdos, nós temos que nos perguntar qual é a função da escola de educação infantil e o que é conteúdo na educação infantil. Conteúdo na educação infantil é a vida cotidiana. Conteúdo na educação infantil é o direito a articular os seus saberes e as experiências com o patrimônio que a humanidade sistematizou. E conteúdo na educação infantil é visto de uma forma inteira, onde a criança e o conhecimento é inteiro. Nós não compartimentamos por áreas de conhecimento ou dividimos a criança em motora, social e emocional. Não, a gente olha para a criança como uma unidade de inteireza de vida. Então, a educação, que não é ensino infantil, mas educação infantil, ela tem um compromisso com o desenvolvimento integral das crianças, ela não se organiza com aquela gramática escolar da escola, né, divididos por áreas de conhecimento, por aulas, por períodos. Não existe isso na educação infantil. A jornada da educação infantil, que é desde o momento que a criança entra até o momento que ela sai, que na nossa realidade brasileira chega em muitos lugares a ser 12 horas diárias, ele é atravessado por uma outra dinâmica, porque comer para uma criança é tão importante, é tão atividade quanto sentar ouvir uma história, quanto pintar um desenho, quanto fazer qualquer outra coisa. Descansar, dormir para uma criança é tão atividade, está envolvido uma série de aprendizagens, tanto quanto jogar um jogo, fazer qualquer outra coisa. Quer dizer, então, nós não podemos entender que quando a gente fala em educação infantil, que a gente vai fazer qualquer situação à distância com um punhadinho de atividades e vai dar conta, ou que nós temos que avançar uma listagem de conteúdos. Não existe isso, né? A educação infantil, ela é uma etapa que está comprometida com o desenvolvimento integral das crianças. Esse, para mim, é um ponto muito importante, né? Nesse sentido, inclusive eu quero chamar a atenção que quando alguns lugares, como por exemplo São Paulo, né? São Paulo tem sugerido em fazer um rodízio com as crianças no atendimento. Então, cada grupo de criança vai um dia da semana. Qual é a função disso na vida das crianças, né? Como é que a gente imagina isso do ponto de vista emocional? A gente já vai ter uma dívida emocional para dar conta com as crianças. Esse período de pandemia, as crianças muitas podem estar muito felizes, se divertindo também, porque eu acho que isso também tem. Nós também, no meio dessa pandemia, também encontramos situações de prazer, de divertimento, descobrimos prazeres muito banais que não tínhamos nem tempo de perceber. Isso é compatível com também sentir medo, também sentir angústia, também sentir preocupações. As crianças estão estão no mundo e estão nesse lugar também de emoções e sentimentos. E estão também exaustas, estão sentindo falta dos amigos, estão sentindo falta dos professores. Eu tenho ouvido relatos de crianças que falam que pegam um brinquedo e fingem de ligar para a colinha, para falar com a Pofibel, porque está com saudade da colinha, né? Quer dizer,
as crianças têm mapeado também suas emoções, estão sentindo falta. Nós já vamos ter que dar conta disso. Imagina se a gente vai dar conta disso, que já vai ser uma grande questão para todos nós. Imaginar fazer isso com cada dia da semana um grupo. Propor isso é mais um sintoma de que a gente não entende de criança. Porque uma criança, para ela estar num lugar bem, e a gente tem que ter um compromisso com o bem-estar global das crianças, ela tem que se sentir segura, tem que criar vínculo. Se uma criança vai só uma vez na semana, eu sou da turma que só vai na segunda-feira, eu não vou estabelecer vínculo. Eu não vou criar relação com eu não estou voltando depois de um feriado. As crianças já estão há quase 80 dias em casa. Como é que a gente pressupõe que fazer esse rodízio de criança indo para a escola pode ser saudável para as crianças? Não vai ser nem saudável para elas e nem saudável para os adultos que vão estar lá, porque não vão conseguir acolher. E aí a gente volta para um lugar que a gente tem que cuidar muito para não cair nele, que é de assistencialismo, que é um lugar que vai cumprir um papel que não é o papel da educação infantil e que não dá conta dos direitos das crianças. Eu vou deixar para a Fátima e pedir que ela disponibilize para vocês um documento que nós escrevemos agora no início dessa semana, capitaneado pela professora Maria Malta Campos, a respeito de um documento que nós chamamos de, estou abrindo ele aqui, para um retorno à escola e à creche que respeite os direitos fundamentais de crianças, famílias e educadores, né? Esse documento, ele está disponível e é um documento bastante importante para ajudar gestores, secretários de educação, a pensar a respeito do acolhimento das crianças na educação infantil, sem perder de vista o papel da educação, dessa primeira etapa da educação básica na vida das crianças e das famílias, né? É desde 88, com a Constituição Federal, que a gente discute a educação infantil como um direito das crianças, e isso também é importante da gente pensar, né? Bom, situado que educação infantil é uma etapa de educação básica, que envolve 0 a 6 anos, que é uma etapa comprometida com o desenvolvimento integral das crianças, antes de fechar, eu só reforçaria que também, lá nos nossos documentos, nós vamos ter como uma premissa muito importante que famílias e escolas se comprometam com o cuidar e educar das crianças. Quando nós estamos falando de cuidar e educar, nós não estamos falando de cuidar é a hora do almoço, educar é quando faz um trabalhinho. Não, cuidar e educar é indissociável. Quando eu cuido, eu educo, quando eu educo, eu cuido. Não é naturalmente que a gente cuida, né? O cuidado, ele tá atrelado às técnicas corporais. Ontem eu fiz uma live com a Damares, que é uma enfermeira também, doutora em saúde, que tem uma discussão muito pertinente para o campo da educação infantil. Ela chamava a atenção disso, né? O modo como a gente se relaciona com a criança está atravessado por um conjunto simbólico e subjetivo dessa relação e por um conjunto muito procedimental e técnico, que é o modo como eu realizo isso, né? O cuidado, então, envolve questões muito complexas. Até hoje, é muito comum nas instituições de educação infantil, o cuidado está subjugado, ele está colocado para qualquer pessoa fazer, de qualquer modo. O trocar, por exemplo, é um momento tão íntimo de encontro entre o adulto e a criança, e ele é feito aligerado, como só se isso representasse tirar uma fralda suja e colocar uma fralda limpa. E não é muito mais, é um toque no corpo da criança, é uma entrada subjetiva na vida da criança, é ajudá-la a perceber sobre o seu corpo, é estabelecimento de relação, de confiança, de vínculo. Então, o nosso trabalho na educação infantil é um trabalho que envolve uma complexidade muito grande, que tem uma camada que de construção de conhecimento que ainda nós nem conseguimos explicitar tamanha complexidade desse trabalho, porque ele envolve muitas frentes. A gente não dá aula para educação infantil. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que educação infantil não tem conteúdos. Ela tem conteúdos, ela não tem conteúdos prévios. Ela tem conteúdos que emergem da vida cotidiana das crianças, na sua relação entre elas, das crianças com o mundo, das crianças com os outros adultos, que vão produzindo sentido sobre quem são elas,
o que elas fazem, como explicar os fenômenos, como explicar o mundo. Isso são conteúdos. Aprender a comer e a usar os apetrechos da vida cotidiana, isso é conteúdo. E descobrindo que está ficando calor, eu tiro o casaco, isso é conteúdo. Que está ficando frio, eu vou pôr o casaco, isso é conteúdo. Então, tem conteúdo, só que ele não é organizado da forma que as outras etapas, como fundamental e médio, se organizam. Para a educação infantil não é dessa forma. Então, isso é educação infantil. Prefeitos, secretários de educação, conselheiros, quando vocês forem falar de educação infantil, considerem a especificidade da educação infantil. Ela não cabe no pacote educação básica, porque a gente não se organiza por aulas, não está dividido a cada 30 minutos, as crianças não ficam sentadinhas esperando alguém dar aula, ensinar qualquer coisa para elas, tá? Então, considerem essa especificidade. Agora eu vou entrar no segundo bloco. Meu segundo bloco de conversa é o que esse conjunto de conversas que eu tenho feito, o que eu tenho estudado sobre protocolos de outros países, como Portugal, Itália, Espanha, Canadá, Alemanha e França, pode nos ajudar a pensar, e alguns pontos que a gente vem tentando refletir e que, para mim, são muito importantes de considerar aqui, tendo em vista quem está endereçado essa conversa. Então, um ponto muito importante é que nós estamos diante de uma situação que nos exige a intersetorialidade. Se a gente não começar a pensar intersetorialmente, e eu não falo só de saúde e educação, eu falo de saúde, educação, assistência social, Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, quer dizer, nós vamos ter que discutir desde condições e jornadas de trabalho dos pais, até condições e jornadas de funcionamento das instituições, a financiamento, a protocolos sanitários, a protocolos pedagógicos e a medidas protetivas com as crianças que estão e não estarão dentro da escola, né? Então, nós temos que fazer um grande esforço juntos em prol a vida das crianças, ao bem-estar das crianças nesse momento. Então, esse é um ponto importante, esse é um ponto que a gente observa também nas outras realidades, né, nos outros países. É importante chamar a atenção que quando a gente fala de outros países, nós estamos falando que eles já estão num outro momento da situação da pandemia, né? Enquanto nós estamos subindo a curva de óbitos, e a Sabrina deu um número, né, mais de 32 mil óbitos, esses países já estão no declínio dessa curva. Além disso, esses países europeus que eu citei, por exemplo, eles estão começando o verão. Nós, ao contrário, estamos começando o inverno, e essa equação, subida de óbitos, inverno e Covid-19, não é boa. Não é boa nem para as crianças, nem para os educadores e nem para as famílias. Que nós não podemos perder de vista essa tríade, que é uma tríade fundamental para a gente pensar em momento de abrir, em como abrir, e em que condições se retorna às escolas de educação infantil. Um outro ponto que esses documentos concordam e que nesse conjunto de conversas que eu tenho feito em lives, que é uma ação cívica minha, só de compromisso com crianças e escolas e famílias, e preocupação minha mesmo, o que eu tenho escutado e comparando com esses documentos é um ponto muito importante que a gente pode aprender e fazer diferente do que, por exemplo, a França fez. O que a França fez? A França anuncia numa quinta-feira os protocolos de retorno para segunda retornar, adultos e crianças juntos. Esse é um vício do Brasil também. As coisas, de repente, aparecem e todo mundo tem que ir dando conta conforme a coisa está andando. Não vamos cometer esse erro. O que aconteceu na França? Não deu certo, tiveram que fechar e recuar. Então, a gente aqui já tem um ponto importante que vocês têm que pôr ali na listinha de vocês. O primeiro é a intersetorialidade. O segundo é que nós primeiro, quando começarmos a falar de retorno, nós vamos voltar primeiro com os adultos, pensar em treinamento. A Sabrina deu o exemplo que eles que são da saúde já têm protocolos bem específicos, também tiveram que pensar em treinamentos, né? Então, nós vamos voltar com os adultos, acolher os adultos também estão sentindo, também estão preocupados com a sua, preservar a sua vida, então também há de se considerar isso, e treiná-los sobre como fazer e o que fazer. E aqui esse treinamento, essa formação, ela é tanto de ordem pedagógica quanto de ordem sanitária, né? Falando ontem com a Damares, ela falava uma coisa muito importante, quer dizer,
Se a gente se habituar a lavar as mãos, por exemplo, desde que quando entra na escola, antes de fazer a troca, depois faz a troca, a gente já muda um cenário bastante importante, que inclusive ela contrapunha, né, talvez o uso da luva é menos útil e eficiente do que o não uso, porque às vezes quando as pessoas estão com luva, aí pega a mochila da criança depois de ter trocado a fralda, aí já contaminou a mochila, e assim vai indo, né, e se não está com a luva, é mais a tendência é lavar a mão antes de fazer isso, né, então tem um hábito para a gente construir, que é o hábito de lavar as mãos. Eu li esses dias, e acho que até foi com a Sabrina que a gente conversou, que por que muitos homens estão sendo contaminados, né, mais do que mulheres. Uma das explicações é que tem a ver com a falta de hábito de higiene dos homens. Eu que sou homem e que frequento, né, vejo o homem saindo do banheiro, sei que eles não costumam lavar as mãos quando saem do banheiro. Então, quer dizer, tem um hábito que a gente vai ter que criar. Só que é um hábito que, inclusive, põe questões arquitetônicas nas escolas. Eu conheço muita escola, eu fui professor de educação infantil, fui coordenador de educação infantil, supervisor de educação infantil, sou formador de professor de educação infantil e vivo trabalhando com escolas dentro da educação infantil. Tem muita escola, e fui professor de estágio, que vi de tudo. Tem muita escola que não tem pia junto com o trocador. E aí? Né? A gente vai ter que pensar minimamente essas questões antes de retornar. A gente não pode retornar sem olhar para essas questões arquitetônicas, as salas arejadas. Esse é um ponto que todos os países concordam. Primeiro, que quanto mais uso do lado externo, melhor. E segundo, que se tiver que ficar em lugares dentro de salas, tem que ficar em salas bastante arejadas. Eu já vi salas sem janela. Eu já viajei no interior do Rio Grande do Sul e vi uma salinha, uma janelinha lá em cima, e que o apelido da sala era o túmulo. Tamanho horror que era aquela sala. Então, que condições nós vamos voltar? Tem uma análise arquitetônica aqui para a gente fazer. E isso a gente não vai fazer depois que as crianças já estiverem lá dentro, os adultos também. Isso vai ter que ser feito antes e não depois. Então, como agora não é momento de voltar, agora é momento de fazer isso, avaliar se todas as salas vão ter torneiras, se na entrada da escola vai ter torneira, tem toda uma discussão se álcool gel é bom para as crianças, há uma discussão, ainda não se concorda, parece que não é bom. Eu nem consigo imaginar funcionando álcool gel, porque até chegar o álcool gel e faltar álcool gel, já morreu 10, né? Então, assim, como é que vai arrumar as torneiras, ter sabonete, não é só água, aonde tem que ter torneiras, nós vamos estabelecer área limpa e área suja, vão ter os calçados internos e os calçados externos, né, que são algumas táticas que esses outros países estão utilizando. Quer dizer, depois que faz esse trabalho de formação com os professores, como é que a gente vai também pensar nessa instrução com as famílias sobre como chegar, por exemplo, coisas muito básicas, não vem mais de um adulto trazer as crianças, né? Evitar tudo que se pode de aglomeração, mesmo que, e eu estou falando isso para quando for o retorno, eu não estou dizendo que o retorno tem que acontecer agora, eu estou dizendo das questões que nós vamos ter que pensar daqui para frente, e quando acontecer, isso tem que ser levado em conta, né? Um outro ponto que todos os países estão concordando é a respeito da redução do número de crianças e adultos. E é uma redução significativa, por duas razões. Uma, porque você consegue apoiar melhor as crianças. E a segunda é que essa manutenção de um pequeno grupo, se caso uma criança manifeste alguma coisa, é mais fácil isolar o grupo, né? É mais fácil você saber, opa, é desse grupo que estava aqui, então isola essas crianças, põe em quarentena essas crianças. Se as crianças ficarem todas juntas, vai ser mais difícil isolar e pensar em estratégias de intervenção com as crianças, com o grupo de crianças que vai estar frequentando a instituição. Então, esse é um outro ponto, redução adulto e criança. Eu faço uma pergunta para todos os gestores. O quadro de professores e auxiliares já estava adequado? Vocês têm ações para ampliar esse quadro de profissionais? Porque vai precisar. Vai precisar porque nas condições que nós tínhamos de 20, 24 crianças, 18 bebês, não vai funcionar. Vai ser uma responsabilidade muito grande voltar para as escolas desse jeito,
Um outro ponto que também vem se aparecendo em outros países, redução de jornada das crianças, né, na escola. Se eles já tinham uma jornada menor que a nossa, eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que pensar muito, e ela não é uma equação simples, não é só dizer, tá bom, as crianças vêm só 4 horas. Por que dessa redução nos outros países? Para evitar que as crianças, nos outros países, eu já vou trazer pontos para o nosso, para evitar que as crianças durmam. Quem já viu 1 hora de soninho na escola sabe que é um colchonete do lado do outro, nada adequado para o que nós estamos pensando nesse momento, já não era muito adequado, muito menos agora, e sobre aquilo que a Sabrina também trouxe, que é de manejo de alimentos. Então, grandes alimentações, a princípio, os outros países estão evitando fazer dentro de espaços de escola. No nosso caso, onde esse vírus iluminou a nossa desigualdade social, muitas crianças têm a refeição principal sendo feita dentro da escola, era dentro da escola, né? Então, nós vamos ter que pensar bem. Eu não sei se a gente pode não fazer as refeições dentro da instituição, essas refeições principais, mas como fazer, né? Qual é a cozinha em que os adultos podem se manter distantes um dos outros, como se recomenda os protocolos sanitários? Que treinamentos nós vamos ter que fazer com as pessoas, com os profissionais que trabalham na cozinha e precisam aprender a manejar alimentos, precisam aprender a armazenar, precisam aprender uma porção de coisas que vai implicar para fazer essa alimentação para as crianças. Então, essa redução de jornada, ela tem que ser levada em conta também essas noções do nosso contexto, da nossa realidade. E isso é um ponto que a gente vai ter que pensar com muita seriedade também. Um outro ponto que os outros países têm falado, então, também a prioridade por espaços externos. Eu acho que isso é uma questão que vocês podem, né, gestores, avaliar, inclusive nas instituições que têm um espaço externo muito reduzido. Alguns países estão fazendo, por exemplo, acho que foi a Colômbia, fecha a rua da escola e se estende o pátio da escola para a rua também, para que tenha mais espaço e as crianças possam usar mais as áreas externas. Se tem parques ou praças próximos, utilizar essas parques e praças próximos. O fato é, quanto mais do lado de fora, melhor. Inclusive, há estudos antes do Covid a respeito da importância disso para a vida das crianças, para os problemas respiratórios, né? Que muitos dos problemas respiratórios estão associados, inclusive, ao excesso de ambiente fechado, sem circulação de ar, né, de ar-condicionado ligado. Quer dizer, é ao contrário do que a gente precisa agora. Agora a gente precisa arejar, precisa estar mais do lado de fora, e nós temos um inverno rigoroso aqui no Rio Grande do Sul também, então por isso que nós temos que pensar muito bem como fazer isso. Eu fiz uma conversa com a Ana Carol Tomé sobre o lado de fora, e ela chama a atenção de uma coisa importante: não existe dia errado para ir para o lado de fora, existe roupa errada. Então, também isso nós vamos ter que pensar na formação. Se nós temos que usar mais o lado de fora, o máximo possível, que roupas nós vamos combinar ter na escola? Nós vamos ter galocha na escola para usar do lado de fora, nós vamos ter o calçado de dentro, o calçado do lado de fora. Como é que vai ser feita essa limpeza? Escolas que dão banho, ontem a Damares chamava a atenção, como vai fazer a limpeza das toalhas? Existe máquina industrial para fazer esse tipo de limpeza? Porque a máquina doméstica vai só contaminar o resto das coisas. Quer dizer, tem um cenário que a gente precisa analisar com muita cautela. E um outro ponto bastante importante que esses outros países estão falando, e que eu queria aqui também chamar a atenção, antes de ir no meu bloco final, que é a reflexão de construção de protocolos. Mas aqui eu quero chamar a atenção um ponto importante. Na conversa com a Márcia, do Conselho, que está como presidenta do Conselho Estadual de Educação, quando eu pergunto isso para ela, ela falou uma coisa que me deixou bastante preocupado, que a princípio o que o Estado um documento que está sendo discutido é o uso de um protocolo comum sanitário, né? Eu não acho que um protocolo comum sanitário responda à especificidade da educação infantil. Nós temos muitas questões específicas. A gente não pode transformar a escola num hospital, não tem como a gente pensar nisso, mas a gente não pode ser responsável com a vida das crianças e dos adultos, né? Então, como é que nós vamos criar protocolos
com as crianças, que funcione num ambiente que tenham crianças, porque assim, gente, qualquer ideia de distanciamento de crianças de 1,5 m, 2 metros, é absolutamente impossível de acontecer com criança, né? É absolutamente impossível. Primeiro que as crianças, por exemplo, o processo de construção e de aprendizagem delas é pela interação delas, entre elas e delas com as coisas. Segundo, que, por exemplo, a Sabrina falava, né, não se recomenda o uso de máscara porque as crianças não têm o tino para tirar numa percepção de asfixia. E há também uma discussão que as crianças maiores de 2 anos, talvez seja muito pior o uso da máscara, porque elas tiram, aí elas sujam, elas botam de volta, e aí a gente nem vê, porque é tudo muito rápido, e aí a criança acaba contaminando a máscara e ficar respirando aquela contaminação que já se juntou com um monte de outras bactérias, e aí não é recomendado, né? O olho, que também é uma porta de entrada para o vírus, né? Criança está com sono, o que ela faz? Coça o olho. Ela chora, o que ela faz? Coça o olho. Então, vejam que nós temos uma realidade que, quando a gente pensa com criança, que é diferente dos meus alunos da universidade, que eu vou dizer, olha, a gente vai ter que fazer uma aula com máscara, separando por classes, onde a gente vai sentar, e eu consigo imaginar, usando todo mundo álcool gel antes de entrar na sala, quando sai da sala, não coloque a mão no olho, na boca, evite, quer dizer, a gente consegue imaginar isso. A criança não. Ela não tem a construção deste hábito. O ímpeto dela é pôr na boca. É uma forma de apreender e explorar o mundo. O ímpeto dela é pôr no olho. Não tem como a gente ficar segurando. Não adianta lavar a mão, porque enquanto lavando a mão de 3, os outros já pegaram e já botaram a mão no chão, já botaram a mão na boca um do outro, pegou o bico um do outro e pronto. Então, não tem como a gente pensar num retorno com esse tipo de protocolo. Nós vamos ter que pensar juntos, saúde, educação, epidemiologistas, questões assistente social, quais são os protocolos imagináveis e realizáveis, execuíveis, que dão conta da ordem sanitária e da ordem pedagógica para acolher as crianças na educação infantil. E aí agora eu entro no meu último bloco, Fátima, que são 3 problemáticas que eu quero chamar a atenção. Eu sei que eu não estou dando nenhuma resposta e nenhuma solução para vocês, e nem imagino que ninguém tenha, e quando a Fátima falou, eu deixei bem claro, né? Eu acho que a gente vai trazer questões, para a gente não ser raso e aligeirado numa tomada de decisão que implica questões muito sérias do lugar da vida das crianças, das famílias e dos educadores, né? Mas eu quis trazer, então, essas experiências também como elementos para a gente já também ir entendendo o que nós podemos agir. Agora eu vou trazer 3 problemas. E são problemas que, em alguma medida, vão ser até paradoxais entre eles ou deles com o que eu acabei de dizer. Mas são questões para a gente considerar aqui. Uma delas nós temos, hoje, antes da pandemia, nós tínhamos um atendimento no Brasil de mais ou menos 97%, 98% das crianças na pré-escola e nem 40% das crianças na creche. Isso contando escola privada, conveniada, né, as redes parceiras, esse conjunto, essa estrutura que dava conta desse atendimento e desse direito da criança, ou ainda não dá conta, porque, né, 60% dos bebês não estão dentro de uma instituição, e é seu direito, mas é essa rede que está atendendo as crianças da educação infantil no Brasil. A educação infantil, sobretudo a educação infantil privada, de escolas pequenas, está sendo muito, muito, muito afetada nesse período. E aí nós temos diferentes manifestações, né, diferentes grupos. Hoje eu fiz uma conversa com a presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a Sofia Cavedon, e ela trouxe também a respeito disso, né, a deputada Sofia Cavedon, e ela trouxe também a respeito disso. Nós temos os dirigentes de escolas que estão dizendo, nós vamos abrir de qualquer jeito. Nós temos as dirigentes de escolas que diz, nós não vamos abrir enquanto não tiver condições adequadas, e nós temos os dirigentes de escolas que estão absolutamente apavorados, porque estão à beira de fechar suas instituições, porque não conseguem mais manter o salário dos professores e a sua estrutura,
E bem, então, fechando, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque a nossa fala, ela se estende a todas as escolas. E, querendo ou não, se um monte de escolas fechar, quando voltar, aonde essas crianças vão? Os municípios vão acolher essas crianças? Porque já não acolhiam. Vão conseguir dar conta? A gente vai ter que dialogar com essas pessoas também. A gente vai ter que dialogar com esses gestores. Porque, de alguma forma, alguma coisa vamos ter que fazer. Por exemplo, em Portugal, na Itália, e se não me engano, na Alemanha, o governo entrou com recursos para as instituições privadas justamente para não fechar, porque entendeu que é um serviço importante, é um bem importante para a sociedade. O que nós vamos fazer? Alguma coisa vai acontecer, porque tem um desemprego crescente de professores, tem muito professor com redução de salário, com suspensão de salários, de contratos, e que já estão sendo demitidos. Aonde essas crianças vão quando retornarem? Essas gestoras irresponsáveis que estão dizendo nós podemos abrir porque nós já temos máscara e avental, têm noção da barbaridade que estão falando? Sabe que o movimento delas não é fazer diálogo com gestores para pensar alternativas, porque não é acolher de qualquer jeito. Aos conselhos de educação, como é que vocês vão interpelar num caso desses? Pode abrir uma escola privada se ela decidir assim? Então, o governo anuncia, ela resolve abrir, como é que se fiscaliza a respeito disso? Né? Então, vejam que nós temos aqui uma situação que não é simples colocada. Esse é um ponto que eu quero trazer para a nossa discussão. O segundo ponto que eu quero trazer é as ações protetivas das crianças. Quer dizer, 80% ou mais dos abusos de crianças se dá dentro de casa. Essas crianças estão dentro de casa. Aqui no Rio Grande do Sul, aumentou de abril para cá 70% a violência da mulher. Direta ou indiretamente, isso chega à criança. Sempre. Como que a gente faz? Porque a gente não pode simplesmente dizer assim, a gente não abre as escolas, paciência, e a gente volta a se ver em fevereiro, tá bom? Beijo. Em fevereiro do ano que vem. Não é assim. Em que condições estão as crianças? Em que condições estão as crianças que tinham alimentação principal dentro da escola? Eu sei que os municípios já se movimentaram e fizeram ações muito importantes. E agora? Como é que a gente vai fazer essa rede de proteção às crianças? E eu não estou dizendo que isso é uma responsabilidade só da escola. Eu volto ao que eu falava no início. É intersetorial. Mas como que nós vamos dialogar? Por exemplo, na Itália, eles estão começando com uma escola de verão, inclusive para entendendo como eles vão se organizar. Será que a gente vai ter que pensar em outras alternativas de atendimento? Porque aí entra no terceiro ponto que eu tenho para dar para vocês. Quando o nosso governador flexibiliza e muitas famílias voltam a trabalhar, essas crianças estão em algum lugar. E elas estão nos famosos cuida-se. E esses cuida-se, que é uma senhora que deve ter uma boa vontade enorme, mas não é suficiente a boa vontade, ela está com 10, 8, 10 ou 4 crianças que seja, em condições quais? Então, a gente diz, tudo bem, isso não é responsabilidade da educação infantil? Não é simples assim. É nossa responsabilidade proteger as crianças. O que a gente vai fazer enquanto a gente entende que escolas não podem abrir? Mas e o que a gente faz enquanto isso? Porque se flexibiliza o retorno dos pais e os patrões estão lá pressionando que voltem a trabalhar, e voltem a trabalhar como se fosse antes, ficar jornadas integrais, quer dizer, nós vamos ter que dialogar. Será que, eu sei que a Luciana Genro, se não me engano, acho que foi a Sofia Cavedon que falou hoje, está protocolando um projeto que é de flexibilização de jornadas de trabalho para famílias que têm criança em idade de educação infantil. Isso é fundamental para que a família possa criar um outro arranjo para poder diminuir a jornada das crianças na instituição e poder atender as crianças e poder trabalhar. A gente não pode fazer esse diálogo sozinho, não pode fazer esse diálogo só batendo panela e fazer esse diálogo manifestando em abaixo-assinado. A gente vai ter que fazer esse diálogo chamando os responsáveis para se comprometer com o bem da vida, com as crianças, com os velhos, com as pessoas que também que não são produtivas, e o capitalismo não gosta disso, mas são tão importantes.
Então, nós vamos ter que pensar sobre esse aspecto também. E eu gosto de trazer isso para dizer que eu não estou falando não vamos abrir escola ou vamos abrir escola, eu estou dizendo como nós vamos cuidar das crianças. O que é papel da escola, o que é papel da assistência social, o que é papel da saúde. Nós temos que pensar globalmente essa problemática. E não simplesmente dizer, bom, não abre a escola e deu, né? E deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu anotei aqui. Acho que são esses, Fátimas. Espero ter contribuído. Com certeza, Paulo, foram muito boas as contribuições, Sabrina também. Eu fiz um apanhado aqui daquilo que foi surgindo no chat, muito mais como ponderações, como concordâncias, alguns como questionamentos, outros até como reflexões. Algumas foram respondidas ao longo da fala de vocês, eu vou retomar alguns pontos, e depois, não havendo nenhum outro questionamento ali no chat, nós podemos encaminhar para as considerações finais. Então, acho que há essa insegurança quanto ao ano letivo, alguém colocava antes ali, né? Quando teremos a clareza de como será esse ano, que calendário nós vamos cumprir. Então, não temos, né? Eu acho que nem o Paulo nem a Sabrina conseguiram nos trazer essa resposta, né? Mas fica essa dúvida. Também muito bem colocado a questão dos recursos necessários para que se mantenha todas essas condições de higiene, acho que isso a Sabrina pontuou muito bem na fala dela, né? Quer dizer, tem que ter um investimento maior. Aí, num contraponto, alguém colocou que hoje a escola já não dá conta de muitas coisas, né? Como é que vai dar conta ainda agora de um novo protocolo que atenda toda essa questão da formação dos professores, do treinamento, dos materiais a serem disponibilizados? Uma grande preocupação e muitos comentários, acho que o Paulo pontuou muito bem nesse primeiro ponto ali, dentre os três que ele se deteve no final, que é a preocupação com a manutenção das escolas particulares. Acho que o Paulo pontuou muito bem a questão de uma busca de alternativas junto aos gestores, o que é possível fazer, né, para que realmente essas escolas elas tenham continuidade, porque ali na frente nós vamos ter que atender esses alunos também, né? E não vamos ter uma abertura muito grande de vaga nas redes municipais, porque nós já sabemos também que elas já estão no seu limite. Acho que a importância da intersetorialidade também foi colocada por vocês dois. Eu acho que isso os municípios eles já estão percebendo desde o início da pandemia o quanto é necessário esse trabalho, né, de forma intersetorial, até porque ficou muito visível os reflexos da desigualdade social dentro das escolas nesse momento de pandemia, a importância de se pensar nesse bem-estar, né, o criar um vínculo nessa relação, o rodízio de crianças para a escola. Acho que o Paulo foi muito feliz ali nas colocações, como é que isso vai funcionar lá na cabecinha da criança que está esperando esse retorno, como é que isso vai funcionar na escola, o perigo que nós temos, né, desse retorno da educação infantil enquanto assistencialismo, então a necessidade de se pensar essa nova relação de trabalho com aqueles pais que estão precisando nesse momento retornar ao trabalho. Acho que foi muito bem pontuado a questão de que não... para nós pensarmos num retorno, nós temos que efetivamente analisar todas essas questões, né? As questões que vão impactar nesse atendimento imediato, nesse atendimento ao longo do restante do ano, novos hábitos. Nós estamos tendo que adquirir novos hábitos no dia a dia, então, no ambiente escolar, isso vai também gerar um trabalho, um esforço enorme de todos os atores envolvidos. Essa questão arquitetônica, né, as escolas, elas são muito diferentes, as salas arejadas versus o inverno que está chegando, como é que essa combinação aí, ela vai ser feita, os protocolos específicos para a educação infantil, importante essa ponderação aí. A gente tem trabalhado no grupo do regime de colaboração junto ao Conselho Estadual de Educação, também participamos de uma reunião
da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, esta semana temos participado das reuniões do Movimento Estadual de Proteção à Educação também. Então, são várias os momentos e as oportunidades de reflexão, e sempre é bom quando a gente pode pontuar essas novas alternativas de se pensar esse retorno. A questão da ação protetiva às crianças, com certeza a gente se depara com isso, né, e também tem sido uma preocupação, mas ela tem que ser redimensionada de alguma forma, nesse momento, pelas autoridades locais, enfim, pelos setores responsáveis na garantia dessa proteção à criança, porque a escola ela não vai dar conta de tudo num primeiro momento, né? Nós agora temos que dar conta de nos prepararmos para um possível retorno quando isto for possível, né? Então, nós não temos uma determinação de data, nós não temos uma possibilidade imediata de retorno. Essa semana ainda teve uma matéria na 0 Hora sobre a preocupação dos pais também, que mesmo retornando às escolas não se sentem seguros em mandar os seus filhos. Então, também há uma preocupação das famílias em relação a isso. Ah, mas então nós vamos abrir só para aquelas crianças que os pais estão trabalhando, tá? Mas e as outras crianças, se nesse momento também quiserem retornar, elas também terão esse direito. Nós não podemos fazer essa separação assim tão drástica nesse momento, né? Porque a educação, ela é universal, ela é para todos e é dentro... Nós não vamos mudar esses conceitos em vista da pandemia. Então, realmente são questões bem pontuadas, bem pertinentes. Alguém questiona o uso da tecnologia, como é que nós vamos fazer uma plataforma como meio de educação à distância para a educação infantil? É possível isso? Tem... em que ponto isso efetivamente vai auxiliar nesse vínculo? Quando falamos em vínculo com a família, de repente, Paulo, tu podes pontuar um pouquinho essa questão, nos referimos a quê, né? Para que isso também não seja lá uma sobrecarga para a família, que muitas vezes tem outras questões de reorganização que ela tem que dar conta ali no dia a dia. É alguém para ficar com a criança, é o pai tendo que ir trabalhar, é a mãe tendo que fazer suas tarefas domésticas, é o filho lá dos anos finais tendo a aula, é o filho dos anos iniciais envolvido com a alfabetização, é a criança da educação infantil. Então, são situações estressantes que as famílias também estão vivendo nesse momento de pandemia, né? São 80 dias as crianças em casa, né? Então, isso criou uma nova logística. Então, acho que essa questão da tecnologia aí, Paula, é importante de dar uma pontuada. Sabrina, quem sabe você começa as suas considerações finais? Microfone. Na verdade, eu estava aqui ouvindo e pensando. A gente, não é que a gente não defenda, tu falou tudo ali no final da tua excelente fala, como sempre. Não é que a gente não quer, não é que a gente não queira que reinicie as aulas, mas eu acho que precisa ser de uma maneira, não é pelas crianças pequenas que tem que ter esse início, né? E se tem que voltar, porque a gente sabe que tem que voltar, porque as pessoas, os próprios professores precisam trabalhar, né, e ganhar dinheiro para pagar suas contas, isso tem que ser muito bem treinado, muito bem ensinado, para as pessoas terem segurança e não irem trabalhar com medo. E daí você estava conversando, a Fátima estava fazendo um apanhado, e aí, assim, da minha área, né, de pediatria, de enfermagem, as pessoas talvez não se deem conta, porque não é a realidade, mas é a minha, que expor as crianças é um risco altíssimo, né? Tá certo para os adultos, mas também é um risco altíssimo para elas próprias. Enquanto a gente ouve o governo abrindo leitos de UTI, né, comprando respirador para botar em UTI, a minha UTI é referência à Covid, onde eu trabalho, mas a gente não aumentou leito. Então, eu tenho 13 leitos de pacientes, eu posso botar 13 crianças internadas em ventilador. Se você pensar no inverno do Rio Grande do Sul, com todos os bichos que tem por aí, todos os outros vírus, né, influenza, BSR, o sincicial respiratório, que é o que mais acontece no Sul, a gente vai ter um boom também dentro das UTIs pediátricas.
São poucos hospitais que têm UTI pediátrica, algumas UTIs são neo e ped junto, então é pior ainda a situação, né? Então, assim, a problemática ela é toda maior, muito maior do que eu não ter com quem deixar os filhos, ou os filhos ficar sozinhos, até mesmo quando ele ficar doente, para onde é que eu vou levar ele, né? Então, assim, tem muito assunto que daria. Se é para finalizar, então, eu agradeço, sempre uma honra poder dividir momento com o Paulo. O Paulo é uma pessoa iluminada em relação à educação infantil, né? Foi um achado na minha vida, que nem diz a Fátima, ele encheu a minha agenda, mas é uma pessoa excepcional, e eu espero que as pessoas, né, os governantes que nos assistiram, que vão nos assistir, pensem, reflitam também sobre isso, né? Sobre como fazer isso. Vamos fazer? Tem que fazer? Tem. Mas como isso será feito, né? De que maneira? Tem pessoas excelentes, que nem o Paulo, que estão aí, que podem ajudar, que podem iluminar, né? E agradeço, então, ao convite, ao meu amigo, à Fátima, ao pessoal. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Sabrina, depois não diz que sou eu que preencho a tua agenda de trabalho, é tu que diz que está à disposição. Culpa tua! Eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre os pontos que a Fátima trouxe. Gente, assim, não existe EAD na educação infantil, tá? Não existe. Registrem isso. Não existe EAD na educação infantil. Não existe. O que dá para fazer durante esse período é manutenção de vínculos com as famílias, como é que o professor pode participar da vida das crianças, comemorando o aniversário da criança, convidando eles a olhar pela janela para ver as posições do sol, sei lá, propostas que ajudem eles de dentro de casa a explorar, ser um canal de informação para as famílias. A escola pode fazer isso. Eu tenho um exemplo de algumas escolas municipais de Novo Hamburgo que têm feito, que inclusive entre as famílias se montaram rede de apoio para uma família ajudar a outra que estava precisando mais. Tem relatos incríveis a respeito disso. Eu posso pensar em como é que eu preservo a identidade, então eu envio as músicas que as crianças costumavam ouvir na escola. Uma escola, por exemplo, fez o drive-thru literário, então as famílias passavam de carro, pegar o livro preferido da criança que a escola tinha preparado para entregar. Quer dizer, eu posso fazer esse tipo de ação nesse momento, mas não existe fazer educação infantil à distância. Eu recomendo muito que vocês busquem um documento que a UNC me fez a respeito disso, e um documento que nós emitimos. Eu também posso passar esse documento à Fátima, remeter para vocês, colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, né? É um documento que nós fizemos, eu, a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, as professoras Silvia Vieira da Cruz, a professora Zilma Oliveira, fizemos ao Conselho Nacional de Educação, na discussão a respeito do que é atividade não presencial e a respeito dos 200 dias, 800 horas, né? Então, eu recomendo a leitura desse documento. Eu posso deixar ele à disposição de vocês também. E aí, assim, gente, não se preocupem agora em perguntar sobre o ano letivo, como fica. Se preocupem em perguntar como estão as crianças. Como é que elas estão? Elas estão bem? Como é que nós vamos acolhê-las bem? E os professores, como é que eles estão? Como é que nós vamos acolher? O que nós temos que fazer, né? Que discussões nós podemos fazer? O que nós podemos mobilizar nesse momento? Gestores, vocês vão ter que conversar com os empresários para agirem em criar outras formas de trabalho para os profissionais, para eles poderem estarem com as crianças também. Quer dizer, o que nós temos que fazer é desencadear essa conversa ampliada, tá? Não é se preocupar com o ano letivo, até porque, gente, o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele deixou bem aberto que a preocupação não é tanto essa na educação infantil, ele já flexibilizou os tais 200 dias, e que as 800 horas talvez dê para pensar só nos 60%. Gente, não é uma questão isso. Isso não é uma questão. A questão é, as crianças estão bem? Essa é a minha questão. As crianças vão estar bem? Vão ser recebidas bem? Essa é a minha questão. Então, sobre isso, eu gostaria de chamar a atenção disso.
E aí eu tenho mais 2 pontos para fechar. Um é, gestores, vocês têm que pensar, ao invés de pensar em EAD para educação infantil, pensem em formação para os professores durante esse período. Pensem em como é que vocês vão ir pensando e discutindo os pontos com as professoras da sua rede, das escolas durante esse período para poder amparar elas no acolhimento com as crianças. Essa preocupação não pode acontecer 5 dias antes de voltar. Tem que começar desde já, né? Então, pensem muito a respeito dessa formação. Está sendo produzido muito material que dá para utilizar a respeito disso. Eu tenho 13 lives disponíveis, e vão ter mais, que dá para utilizar para as pessoas discutirem nas suas redes e contextualizarem. Uma live como essa da FAMURS é formativa, está sendo produzido muito material aberto e disponível. Vamos produzir um processo formativo com os professores. Tem que se responsabilizar por isso. Isso não adianta depois 5 dias antes, tá? E construir protocolos junto com os professores, com as equipes. E aí, nesse sentido, eu quero fazer um convite para uma live que hoje vai acontecer hoje de noite, uma aula aberta da Unicinos, da especialização que eu coordeno, sobre saúde emocional de professores. Alguém em algum comentário pôs sobre isso, e nós vamos falar a respeito da saúde emocional hoje, eu e a professora Bianca, que é psicóloga. Convido todos vocês às 8 horas no canal do Humanidades do YouTube da Unicinos. E amanhã, eu e a professora Rita Coelho temos uma conversa aberta com os auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul também. Então, se quiserem se informar e acompanhar, estão convidados. Dito tudo isso, eu quero agradecer, Fátima, o convite e parabenizar vocês pela essa ação, vocês, FAMURS, UNCME, Undime. Eu agradeço mais uma vez a Fábio, que tem sido uma parcerona no diálogo, né? Eu acho que isso pode ser um dos saldos positivos, que é sempre estranho falar isso, mas isso pode ser um dos saldos positivos desse período, desse trabalho mais articulado, onde a gente vê que a gente pode protocolar menos as coisas e pensar mais uma ação concreta e dialogada. Eu acho que isso é muito importante, e eu espero mesmo que a conversa de hoje possa ajudar os gestores e secretários a fazer uma conversa séria com o nosso governador e com a Secretaria de Educação Estadual e com o Conselho Estadual de Educação, né? Fazer uma conversa bastante integrada e baseada em argumentos que acolham a especificidade da educação infantil, que essa é a principal questão, e que respeitem e preservem a vida das crianças, das famílias e dos professores. Então, agradeço muito o convite, fico à disposição no que eu posso dar conta, já deixo o recado, senão o povo começa a me mandar um monte de mensagem, eu não dou conta, a gente continua dando aula e faço mais 1 milhão de coisas. E dizer que foi um prazer de novo estar com a Sabrina, que foi um dos saldos positivos dessa quarentena também, né? Ela foi um encontro muito bom, que tem me ajudado a pensar num campo que eu não conheço, num campo que eu não transito, mas que eu até agora me arrisco a alertar as pessoas a respeito de algumas coisas, porque a Sabrina tem um jeito de falar que traduz isso que é de um campo tão específico para qualquer um de nós minimamente compreender e ficar atento. A Damares falava ontem, conhecimento salva, e a gente pode afirmar isso nesse momento, né? Conhecimento salva. Então, obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, Sabrina, obrigada, Paulo, em nome da FAMURS, através do presidente Dudu, que tem dado todo o apoio à área técnica da educação e tem feito essa defesa, né, da importância de nós nos atermos aos dados da saúde, aos dados técnicos, ao comportamento da pandemia no nosso estado, para que a partir daí se tome as decisões que garantam essa proteção à vida e essa segurança às crianças, aos estudantes, aos profissionais da educação. Também agradeço ao colega Vinícius, que nos deu o apoio técnico nessa tarde, a Undime e a UNCME pelo trabalho coletivo que a gente tem conseguido realizar em prol da qualidade e da equidade na educação pública. Agradeço com muito carinho, especial agradecimento mesmo à Sabrina, que tirou do seu tempo, que está aí à frente da saúde, e a gente sabe o quanto esse momento para vocês ele é delicado, quantas
o quanto isso tem tirado também de energia de vocês, o quanto vocês têm se dedicado a estudar, a ler. Então, é o teu atendimento lá no hospital, mas também é a tua preocupação no setor da educação, quando tu consegue dialogar com os profissionais da educação e trazer essas reflexões que foram tão importantes e de muito conhecimento, porque às vezes a gente fica muito naquele conhecimento que a gente vê ali na rede social, escuta lá na notícia, né, algum amigo fala, algum vizinho, algum colega, mas não, tu nos trouxe a realidade, né, o que de fato aconteceu em outros países, o que acontece no nosso, o que de fato o nosso sistema de saúde tem condições hoje de atender, né, você fala num hospital de clínicas, que a gente sabe todo o complexo que é, toda a excelência que tem, quantas vagas hoje teria para atender as crianças. Então, acho que esse tem que ser um questionamento muito forte. Ao professor Paulo, que eu já acompanhava nas lives, e também tenho uma cunhada que faz um trabalho aí bem com ele próximo e que sempre tem falado e trazido as suas reflexões. Então, muito boa a sua fala, professor Paulo. Eu acho que foram reflexões, questões, né? E quando você coloca essa necessidade da conversa ampliada, é isso que as instituições ligadas à educação querem, participar destas conversas, participar desta construção de protocolos, participar destas possibilidades para que todos nós possamos orientar os gestores, orientar os prefeitos, orientar os profissionais da educação sobre o que realmente é necessário para que a gente consiga retornar às aulas com a maior segurança possível. Eu acho que esse é o desafio deste momento, né? Temos muitas ansiedades, não há uma receita pronta, não há um manual a ser distribuído aos 497 municípios, cada rede faz a sua análise e retoma. Não, é muito o nosso compromisso com a vida nesse momento, ele vai além de um papel, né? Ele vai realmente em que a gente tenha ali na frente, no caso de nós retornarmos e nos depararmos com situações que não estavam dentro desse protocolo, que respostas nós teremos a estas famílias? Eu acho que aí fica uma pergunta: quem vai responder caso a gente tenha um retorno precoce e isso aumente os casos? Quem vai dar essa resposta, né? A quem nós vamos recorrer? Então, acho que o nosso compromisso, ele é realmente muito grande nesse momento. Todos aqueles que estão à frente na direção de uma escola, seja ela privada, seja ela conveniada, seja ela municipal, tem que ter esse olhar para a estrutura, esse olhar para os profissionais de educação, esse olhar para a criança, esse olhar para o estudante. O que de fato nós podemos, quem de fato nós podemos e como de fato nós podemos atender este momento de excepcionalidade. É uma pandemia, nós não tínhamos planejado isso, né? Lá em fevereiro, quando todos planejaram o seu início de ano de 2020, isso não estava previsto, né? Então, realmente, é um momento diferente para todos nós, e que a gente possa construir no coletivo o retorno. Eu acho que nós acertamos muito mais, né? E damos essa segurança a todos. Então, muito obrigada, Sabrina, muito obrigada, Paula, muito obrigada aos secretários de educação, aos conselheiros municipais, aos professores, às professoras, aqui do estado do Rio Grande do Sul, também de outros estados. Nós tivemos mais de 2 visualizações simultâneas, então é muita gente que nos ouviu, e isso vai estar à disposição na internet, e que a gente possa manter esses diálogos que falam de uma escola possível, de uma escola necessária e que realmente atenda os direitos de aprendizagem, principalmente das crianças da educação infantil. Muito obrigada. Broadcast.